Algumas coisas são óbvias, né? Bem óbvias. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp, pegando o link, jogando lá e um abraço. Convocação da seleção brasileira. O Tite agora começa mais um ciclo de Copa do Mundo. É jogo valendo, é jogo de eliminatórias. Portanto, acabou a brincadeira e agora a coisa fica um pouco mais séria. Essa convocação é uma convocação importante. E aí muitos nomes nessa convocação são nomes óbvios, né, que não surpreendem porque todo mundo sabe a linha de pensamento do Tite. A gente sabe que o Tite, ele repete muitos nomes já desde que assumiu. Então a gente claramente tem um desenho do que é a espinha dorsal dentro do modelo de jogo do Tite. A gente sabe exatamente quais são os jogadores, ou pelo menos boa parte dos jogadores titulares. E aí, obviamente, aos poucos você vai tendo uma renovação, né? Pós Copa do Mundo, por exemplo, esse ciclo ele já começou, né? E algumas figuras deixaram de ser convocadas, outras figuras passaram a ser convocadas. Por exemplo, o Arthur, ele já é um cara que integra sempre as convocações. O Richarlison é outro jogador que acabou entrando no gosto do Tite, Everton, Cebolinha e por aí vai. Então a renovação pós-Copa, ela aconteceu, né? O Tite já foi dando chance, por exemplo, para o Alan, para outros nomes. Efetivou em algum momento o Firmino como titular. Então as mudanças que as pessoas cobravam depois da Copa do Mundo, o Tite ele foi fazendo os seus testes ali. Todos deram certo? Não, mas também nem tudo deu errado. Tanto que ele ganhou a Copa América, aliviou um pouco da pressão, a seleção fez alguns jogos mais ou menos. É verdade que o brilho pré-Copa de 2018 se perdeu um pouco, até porque alguns jogadores entraram em fase muito ruim. E agora, na tentativa de recuperar um pouco isso, já tendo uma base montada, ele vai colocando peças novas e que são óbvias, como eu falei. A principal delas, Gabigol, com números estratosféricos, com uma regularidade em nível altíssimo já há mais de um ano, porque lembremos, antes de ir para o Flamengo, em 2018, o Gabriel já tinha feito uma excelente temporada de volta ao Brasil com a camisa do Santos, e o Gabriel, sejamos justos, nunca jogou mal no futebol brasileiro, então ele já foi pedindo passagem há algum tempo. O Tite já no ano passado, já em 2019, tinha dado ali pílulas de oportunidade para destaques do Flamengo, né? Tanto o Bruno Henrique quanto o Gabriel. Mas com os números que tem, muito difícil não ser convencido de que o Gabriel merece oportunidade na seleção. Até porque ele estar na seleção não obrigatoriamente tira os dois atacantes mais de área que o Tite normalmente chama, Gabriel Jesus e Firmino, porque é possível todos conviverem. O Gabriel Jesus, inclusive, vive um excelente momento no Manchester City, é um jogador que, se não é titular sempre, é sempre usado pelo Guardiola, e quando esse cara tem a confiança do Guardiola, você precisa parar para pensar e falar, cara, se o Guardiola olha para esse cara com relevância, não é possível que ele não sirva para a seleção. E o Gabriel, na Copa América, já deu mostras de recuperação, inclusive fazendo gols. O Firmino, numa fase esplendorosa já há muito tempo com a camisa do Liverpool, é outro que não dá para abrir mão. Então achar que o Gabigol ia tirar um dos dois, ou barrar um dos dois, aí eu já acho um pouco de exagero, mas ele pode perfeitamente conviver com os dois. Por quê? E aí é uma vantagem do Gabriel, e na verdade tanto o Jesus quanto o Firmino também tem essa característica e já mostraram isso. O Jesus, inclusive, mostrou muito bem isso na Copa América. O Gabigol pode jogar fora da área, ele tem uma facilidade gigantesca de sair da área, de cair nos lados, em abrir espaço para o atacante. No Flamengo ele tem feito isso, mesmo ele sendo o 9, ele cansa de jogar ao lado do Pedro, e mesmo quando não está com o Pedro, ele sai da área para abrir espaço para infiltrações do Arrascaeta ou para as entradas em diagonal do Bruno Henrique. Então, taticamente, o Gabriel, ele é um jogador que pode te dar muitas oportunidades, ele pode te dar muitas possibilidades, além de estar entregando um número absurdo de gols. Então, se a gente projetasse um cara como o Gabigol ali nos anos 90, por exemplo, ele já teria tido uma chance na seleção. Como, por exemplo, tiveram Túlio e Edmundo nos seus melhores momentos de carreira, porque era evidente, eles estavam arrebentando no futebol brasileiro, e mesmo com jogadores importantes brasileiros na Europa, fazendo gols, sendo relevantes para os seus clubes, esses caras perderam espaço para esses dois. E eu não estou comparando o nível de Túlio e de Edmundo com o Gabigol, até porque eu acho o Gabigol
tecnicamente falando, como jogador, mais jogador que o Túlio, por exemplo. Mas não vem ao caso a análise aqui dessa comparação. O fato é, lá atrás, Túlio e Edmundo, por exemplo, deixaram fora da seleção caras como o Elber, o Sonny Anderson, que faziam muito bonito na Europa, lembremos. E, mesmo assim, perdiam espaço para caras que atuavam no Brasil. É o caso do Gabriel agora. O Gabriel, ele basicamente todo jogo faz gols, não só vive de gols, porque ele tem um número gigantesco de assistências no time do Flamengo, então ele também tem um jogo coletivo e é muito compreensível e justo que ele habite o ambiente de seleção. E as pessoas podem comparar, poxa, mas você está justificando a convocação do Gabriel e sempre relativizou o fato do Tite não dar tantas chances para o Dudu assim. Vamos lá, o Dudu ele executava um papel muito claro no time do Palmeiras. O Dudu ele seria o goleador da seleção? Não seria. O papel do Dudu na seleção seria um papel de lado de campo, um papel para criar jogadas indo ou à linha de fundo ou caindo em diagonal, construindo um pouco por dentro. A concorrência para o Dudu sempre foi mais cruel do que, por exemplo, a concorrência para o Gabriel, porque o Gabriel executa dois papéis e executa dois papéis muito bem. Ele pode cair no lado, mas pisando na área ele vai te entregar muitos gols. O Dudu, o melhor Dudu é um ponta. E aí você tem pontas no futebol europeu melhores que ele. E aí, por exemplo, quando está bem fisicamente, você tem o caso do Douglas Costa. Aí você tem o William, que te entrega um papel de tomada de decisão, de regularidade, que individualmente talvez não seja melhor do que o Dudu, mas para o modelo, às vezes, posicional da seleção brasileira, ele entrega mais dentro do que o Tite imagina. Então, caras como o Dudu e o Luan, que foram destaques no futebol brasileiro e que não tiveram chance na seleção, eles são mais compreensíveis do que, por exemplo, o Gabriel não tendo. Porque o Gabriel, primeiro, que entrega algo que é muito evidente, que é o gol. Ele é mais decisivo. E o Dudu e o Luan, primeiro o Luan executava um papel que na seleção ele não existia, que era um por trás do atacante, né? Ele era um flutuante ali, um cara que flutuava entre as linhas no Grêmio, o melhor Luan, e na seleção esse papel não existia. Aquele lugar era povoado por Coutinho, Neymar, Paulinho, que fazia muita infiltração, então não fazia sentido ter o Luan ali, porque o Luan não ia ter espaço para render, porque o Tite não usava aquela função. E o Dudu, como eu já expliquei, você tinha concorrência muito mais cruel para o Dudu, mas mesmo assim acho que ele poderia e deveria ter sido convocado. Claro, o que eu digo é, eu entendo o Dudu não ter tido tanta chance, acho que o contexto não favoreceu. O Gabriel é completamente diferente. E um outro caso, óbvio, é o caso do Bruno Guimarães, né? Era questão de tempo ele ser convocado, o cara que chegou no Lyon como se estivesse jogando em casa, eleito seguidamente pela torcida o melhor jogador em campo, sendo em pelo menos 2 dos seus 3 primeiros jogos o jogador do meio campo do Lyon que mais tocou na bola e fez a bola andar, sempre com 86, 87, quase 90% de aproveitamento dos passes, fazendo o jogo andar, girando a bola o tempo inteiro, acertando nas tomadas de decisão. Então a gente está falando de um jogador hoje que tem tudo a ver com aquilo que o Tite sempre quis, que é dar ritmo ao meio, é passe e dar opção, passe, opção, e o passe também vertical que busca sempre a progressão dentro do campo. Então o Bruno Guimarães era uma obviedade, acho até que demorou, mas lembremos, em 2019 o Tite já tinha pensado em chamar o Bruno Guimarães, porém por uma questão de calendário, para não desfalcar as equipes, ele acabou optando por dar uma segurada e tirar um pouco o pé. Mas o Bruno Guimarães é uma obviedade e daqui para frente fatalmente será uma realidade na seleção brasileira, porque é um nome que você repetidas vezes vai acabar vendo com a camisa amarela. É isso, agradecendo a sua audiência e sua paciência, deixe seu like, seu dislike, se inscreva no canal, toque na notificação e espalhe o conteúdo por aí. Pega o link e joga nos seus grupinhos de WhatsApp. Beleza? Nós estamos juntos, um abraço.